Clube do Livro Vladimir Nabokov. Coloque seu fone de ouvido, pegue o livro no colo e venha ler com a gente. Então, boa noite. A gente está de volta com a terceira reunião do 100 Anos de Solidão. Eu já perdi as contas de qual capítulo que a gente está, mas, enfim, terceira reunião. Alguém quer pontuar alguma coisa sobre o enredo antes da gente começar? Como sempre, é um pouco difícil pontuar um enredo porque acontece muita coisa. Apesar de a gente ler só 4 capítulos, parece que se passa anos e anos na história acontecendo muita coisa. Sim. Realmente, assim, se passam vários anos, né? A gente vê que a Úrsula talvez já seja uma matriarca centenária. Só que as coisas vão acontecendo. Parece que o tempo cronológico deles é diferente do tempo cronológico nosso, né? Até pela expectativa de vida e como as coisas vão acontecendo, assim, né? Não, eu não, pelo menos eu, tanto a primeira vez que eu li quanto essa, eu não consigo traçar essa relação de correspondência entre passar do tempo cronológico para nós, né, humanos aqui, e para o pessoal lá de Macondo, na ficção do Gabo. Então, eu acho que tem essas diferenças. Eu sinto até que entre os personagens o tempo passa de forma diferente. Porque você percebe que em alguns momentos os personagens envelhecem, em pouco tempo envelhecem muito. Em outros tempos, por exemplo, a Úrsula parece que ela ficou jovem por quase 80 anos e do nada ela envelheceu. Mas não sei se foi impressão só minha. Não, eu também acho. E parece que, assim, alguns personagens envelhecem mais rápido que outros, né? Por exemplo, Sim. a Úrsula, durante muito tempo, passava aquela ideia de vigor, de uma pessoa que está em plena atividade, né? Assim, fazendo todas as atividades de vida diárias aí. Mas é a Rebeca, que era casada com o José Arcádio, Ela mesma. assim, parece que ela ganha 1000 anos de uma hora para outra, né? É muito estranho. Então, também concordo com essa afirmação que você disse. Eu tava pensando aqui, Tinha pensado exatamente nela. parece que aqueles que ficam sozinhos são os que envelhecem mais. Não sei se vocês também perceberam isso. Ou eu tô falando. Não sei, na verdade, assim, a Rebeca é uma delas, né? A Amaranta, depois também que não tem mais pretendente, para que ela possa rejeitar também, parece que envelheceu mais. A Úrsula, agora que parece que ninguém dá atenção pra ela, o José Arcádio, o marido dela, já morreu também. O Aureliano, o Coronel Aureliano agora, que também está se isolando, parece que ele envelheceu muito mais do que quando ele estava na guerra com os companheiros. Então, não sei, eu tive essa impressão. O que vocês acham? Acho que sim, mas eu acho até mesmo que a solidão envelhece até no nosso tempo, né? Eu concordo. Eu acho que o Gabriel Garcia Marques maximiza, né? Ele leva, às vezes, as coisas para o mundo do fantástico, tanto com relação a essa passagem de tempo cronológica, quanto com outros fatos que a gente vai ver que vão acontecer na história. E já aconteceu aqui um fato bem fantástico, né? Bem diferente. Mas eu acho que ele maximiza isso para ficar bem claro o que ele está querendo dizer. E a comparação faz sentido. Ele consegue, mesmo tornando super hiperbólico, fazer com que aquilo ganhe sentido pra gente. E aí eu acho que isso que o Fernando falou tem todo sentido, porque os personagens que são mais solitários é, envelhecem muito mais rapidamente, né? Então, eu concordei quando o Fernando falou isso pela primeira vez. Aí eu comecei a pensar, né, se tinha alguma exceção. Aí eu pensei na Remédio Isabela. Mas se bem que, tipo, ela teve um destino muito diferente dos outros, né? Aí não sei se dá pra comparar com ela nesse sentido, assim. Mas ela era bem solitária também e ela não envelheceu tão rápido, né? Mas
tem a questão da história dela, que é bem diferente. Isso é verdade. É uma solidão a mais, eu acho, por opção, né? Talvez. Não sei. O que vocês acham? Concordo. Eu acho que a gente podia ir fazendo os comentários por ordem dos capítulos e aí a gente vai falando um pouco sobre o enredo conforme a gente for falando. Eu tenho uma dúvida pro Gabriel que já leu, ou para quem tá lendo aí entendeu. Assim, até agora eu não consegui, tipo, pegar qual que é, tipo, o enredo, assim, da história, sabe? Do começo, do que vai acontecer. Parece que as coisas só estão acontecendo, 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 e, tipo assim, eu não sei qual que é o mote, assim, principal, assim, o que vai acontecer, sabe? Fala aí, Gabriel. Então, eu acho que tem várias chaves de leitura e interpretação para o texto. Mas se for para falar assim sobre enredo em si, não é uma história grandiosa. 100 Anos de Solidão não tem um enredo com plot, com, sei lá, grandes acontecimentos. É um enredo que vai narrar a história de uma estirpe, de uma família. E é isso que vai acontecer. O Gabriel Garcia Marques está apresentando para a gente uma família e como ela se constituiu e estruturou. E por meio dessa história, como ela constituiu todo um povoado, todo um imaginário, como ela sofreu influências externas dentro desse povoado, como essas influências fizeram com que ela mudasse sua percepção ao longo da história. Então, assim, é quase que um retrato da humanidade, né? A gente não sabe muito bem para onde a gente está caminhando, a gente não sabe muito bem para onde a gente vai. E a gente cria sonhos, fantasias, né? Igual os personagens aqui criaram para eles, de talvez achar uma pedra filosofal, de talvez tentar é, fazer uma arma com uma lente ou um espelho, né? Como o José Arcádio tentou fazer lá no início da história com os ciganos. Eu acho que a nossa vida é muito assim, né? A gente tenta, enquanto humanidade, construir essas narrativas para ver se a gente consegue ordenar o mundo e fazer com que ele faça algum sentido para a gente. Mas talvez a única coisa que vai restar no final de tudo, não sei, mas talvez seja a solidão, né? Aqui, pelo menos na chave de leitura do Gabriel Garcia Marques. E o que a gente faz aqui nada mais é do que isso, né? Aqui na história, construir as nossas famílias, passar as tradições de geração em geração e, enfim. Mas lógico, eu entendo o seu questionamento. Só que eu acho que, como eu disse, a obra é muito rica mais pelos personagens e o que eles representam do que pelo enredo em si. Não sei se eu me fiz entender. Agora com esse comentário do Palestra, eu não sei, assim, o Palestra talvez consiga comentar melhor, porque ele já leu o texto sagrado cristão, mas parece muito não que seja uma história bíblica, né, mas assim, o plot bíblico, digamos assim. Porque você pega Adão e Eva, são filhos do mesmo pai. Úrsula e o José Arcádio eram parentes. Aí vai contando como eles vão povoar, Adão e Eva povoaram a terra, né, digamos. Vai contando como o, a Úrsula e o Arcádio, José Arcádio vão dar origem a uma grande prole, uma grande estirpe, né, que é mais do que os filhos dele, mas todos os descendentes. Também tem conflitos entre irmãos. A gente já vê logo no tem Caim e Abel, a gente vê José Arcádio e Aureliano logo no começo. Claro que nenhum chega a matar o outro, né, mas isso de compartilhar a mesma mulher. E aí vai acontecer o mesmo na terceira geração, que é agora que a gente está vendo. Eu não sei, eu sinto que ele não que seja inspirado ou nada do tipo, mas ele brinca, sabe? Ele flerta com esse tipo de coisa. Ele deixa o texto dele, digamos assim, sem rumo. E se você parar pra pensar, a Bíblia também é sem rumo, né? Quando você tá lendo lá no- os primeiros livros, você não acha que daqui a pouco vai chegar Jesus, sabe? Não é um negócio que ele vai te preparando para um grande acontecimento, nem nada do tipo. Talvez mais pra frente, não sei. Mas igual aqui, as coisas vão simplesmente acontecendo e ele vai flertando com vários tipos, fazendo intertextualidades e críticas das mais diversas formas. A mais explícita, no meu ponto de vista, é a crítica que ele faz a conservadores e liberais, né?
Que para mim tá sendo onde ele coloca talvez a ironia mais explícita, né? Que ele começa lá, o Aureliano que é um liberal, vira coronel, não sei o que, começa uma guerra. E agora na terceira geração, parece que todo mundo é conservador, eles querem até que um dos meninos vire papa, um dos netos vire papa, um negócio assim. Então, de novo, eu respondendo a pergunta do Lucas, eu não vejo um caminho para onde está indo, mas eu acho que não ter caminho é a intenção, sabe? As coisas vão acontecendo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele já arrumou um jeito, por exemplo, era uma pergunta que eu tinha. Quando eu vi lá, 17 descendentes não nomeados na árvore genealógica, eu falei, quero ver como é que esse cara vai fazer para matar todo mundo, sendo que tem 17 aurelianinhos por aí. E o cara deu um jeito, sabe? Marcou todo mundo com uma cruz na testa, que é o que acontece talvez mais pra frente, tô dando spoiler. E por conta dos negócios que o coronel Aureliano fala, a maior parte deles é assassinado. Então pronto, ele, assim, de uma forma muito simples, com uma canetada, ele já resolveu o side plot da história. Gente, é muito ruim já ter lido a obra antes, porque eu sei o que acontece. Para fazer uma análise mais profunda, às vezes eu queria contar o que acontece, mas eu não posso. Mas assim, eu acho que uma chave de leitura que todo mundo já percebeu é que a solidão está muito presente no livro. E a solidão vai estar presente desde o início até o final do livro. Até a última página, vamos colocar assim. Então, talvez por essa perspectiva dê para traçar durante 17 gerações, né? Não, 17 gerações não, foram 17 filhos, né? Mas durante tantas gerações, durante tantos anos, como a gente falou que são 7 gerações. E durante tantos anos a gente falou que o tempo cronológico real não corresponde ao tempo real de Macondo, né? O tempo de Macondo. Então, Gabriel Garcia Marques mostra como esse tempo se for abordado por meio do viés da solidão, ele sempre é cíclico, né? Porque por mais que um José Arcádio morra solitário e você acha que vai acabar o ciclo da solidão, outro José Arcádio nasce para que esse ciclo sempre continue, né? Então, a solidão sempre se retroalimenta, até chegar talvez num ponto em que ela vai imperar, né? Não vai haver nada além de solidão. Nada mais além da solidão. E, enfim, eu acho que era isso que eu queria dizer, mas é muito ruim. Quando o Fernando vai falando, tipo, e tem uma coisa, gente, tipo, eu leio influenciado, porque como o Fernando leu o nome da Rosa sabendo quem era o assassino lá no final, não vou falar porque eu não sei se o João leu o livro, mas ele, tipo, todos os indícios que dava ali, né, ele sabia quem que era o assassino, ele correlacionava, ele prestava atenção. No Senhor do Solidão, a primeira vez que eu li, uma coisa mínima, é muito pequeno. Me passou, assim, despercebido. Eu acho que para vocês também, porque pelos comentários eu acho que ninguém percebeu. Mas aí, quando você lê pela segunda vez, sua mente explode. Tipo assim, faz muito sentido. Você vai prestando atenção nos pequenos detalhezinhos, porque a história já está articulada desde muito tempo. O que vai acontecer já está articulado desde muito tempo. E, não e assim, é um spoiler, só que o Gabriel Garcia Marques esconde tão bem que a gente não consegue perceber. Se for a primeira vez que a gente está lendo o livro. Mas enfim, né? Vamos ver aí como que a gente vai discutindo aí as próximas coisas. Só queria aproveitar que a gente estava falando bastante da Rebeca, e aí, só para falar um pouco sobre o enredo, em um dos momentos, alguns não, né? Todos os filhos do Aureliano, eles vão lá para Macondo. E aí, alguns acabam ficando. Você percebe que um fica, acho que é o Aureliano II, que fica no começo. Não, o Aureliano II é quem, gente? Estou perdida agora. Aureliano II é aquele que sempre dá as festas, que é casado com a Irmão do José Fernanda. Arcádio II, né? Isso, que eles ficam naquela, assim, né, incerteza, quem que é o José Arcádio II, quem que é o Aureliano II. Tá, então eu tava falando besteira. Mas enfim, o Aureliano Ele II. não é. Ah.
Ele, só pra fazer um comentário, ele não é o bastardo, ele é, se não me engano, filho legítimo, né? Ah, sim. Aí, então, Aureliano II, ele tava lá, ele resolveu ir lá olhar uma casa para alugar, se eu não me engano. E aí, não, tava indo certo na história e errei. Um dos filhos do Aureliano, que é, era um dos filhos dele que ele teve na guerra com uma das várias mulheres, né, com quem ele teve um caso, ele resolveu que queria alugar uma casa lá em Macondo. E aí ele viu uma casa numa esquina e falou e resolveu ir atrás para alugar a casa. Aí ele descobriu que, na verdade, aquela casa era a casa da Rebeca. Só que aí falaram para ele que a Rebeca provavelmente já estava morta, tanto ela quanto meio que uma empregada dela, que também já era muito velha, e as duas quase não saíram na rua, né? Pelo que acho que a gente até já tinha comentado, a Rebeca tinha saído acho que só uma vez. E aí, achando que as duas estavam mortas, esse filho do Aureliano entrou na casa com tudo para olhar lá dentro. Só que aí, logo que ele entrou, ele encontrou a Rebeca lá. Aí, por ter encontrado a Rebeca, ele foi lá, voltou para casa da Úrsula e foi falar para todo mundo que a Rebeca estava viva. E aí, nisso, Aureliano II resolveu que tinha que levar ela para casa, levar ela de volta lá para casa da Úrsula, para cuidar dela, né? E aí eu vou ler um pedacinho de um trecho. Aureliano II resolveu que era preciso levá-la para casa e protegê-la, mas seus bons propósitos foram frustrados pela inquebrantável intransigência de Rebeca, que tinha precisado de muitos anos de sofrimento e miséria para conquistar os privilégios da solidão e não estava disposta a renunciar a eles em troca de uma velhice perturbada pelos falsos encantos da misericórdia. Eu achei que essa passagem deixou muito claro assim o significado da solidão para ela e assim mostrou a relação assim estranha da família, né? Essa questão de é, renunciar à solidão dela em troca de uma velhice perturbada pelos falsos encantos da misericórdia. Então, não sei se deixou meio subentendido que ela é porque na verdade ela foi meio que tirada de casa por ser casada, por se casar com o José Arcádio, né? Então, realmente, era uma relação meio estranha entre ela e a família. É, eu concordo. É que eu acho que assim, ela envelheceu, ninguém foi cuidar dela, ninguém ligou pra ela enquanto ela tava talvez mais nova, né, mais jovem, ou depois que ela ficou viúva. E aí agora, pela formalidade, né, a mera formalidade, os parentes se sentem na obrigação de talvez aí visitar, cuidar, só que ela já entende que isso tudo não vai se passar de um gesto de, entre as misericórdia, ou uma farsa, uma mera formalidade. Ela quer, ao invés de viver uma solidão a metade, né, a meia, ela quer viver a inteira. Então, eu acho que por isso que ele está falando que ela está renunciando dessa maneira. Mas é a minha interpretação, né? Não sei o que os meninos pensaram. Eu acho muito legal a interpretação da Caroline do palestra, achei bem legal. Concordo totalmente. Eu também tinha selecionado esse trecho, eu acho ele muito significativo. E concordo com a interpretação também. Se ninguém tiver mais um comentário, eu já ia passar para um outro trecho. Pode falar. Eu ia falar que não tinha nada a Pode ir. acrescentar. Eu acho que é um trecho mais ou menos no mesmo momento que ele tá falando do Teófilo Vargas. Não, desculpa, eu não lembro agora se ele tá falando do Teófilo Vargas ou do general, do coronel Aureliano Buendia mesmo. O Teófilo Vargas é o inimigo dele. Que ele fala assim: suas ordens eram cumpridas antes de serem dadas, antes até de que ele as concebesse, e sempre chegavam muito mais longe do que ele teria se atrevido a fazê-las chegar. Aí é a parte que eu queria destacar. Extraviado na solidão de seu imenso poder, começou a perder o rumo. Porque em vários momentos o Aureliano se perde. A gente vê, tipo assim, ele muda de rumo totalmente, né? Ele tá na guerra e quer a paz. Aí no período de paz, aí não, agora ele quer a guerra. Sabe, ele nunca tá contente. E
não fica muito. Não parece que ele é o único que não tem uma motivação clara, né? E tem até um. A gente já leu um trecho que ele até zoa isso, né? Que ele pergunta pro general, o amigo dele, ou não sei o que Marques, Gerinaldo Marques, qual que era o motivo dele. E o cara tem um motivo. Eu não lembro agora qual era, mas eu lembro que ele tem. E o coronel Aureliano Buendia fala, então, mas eu não tenho, eu tô aqui só por estar aqui. Se eu não me engano, era isso. Ele fala, né, que eu percebi, compadre, que eu tô aqui lutando só pelo orgulho mesmo. Que é basicamente, né, a luta pela luta, sem mais nenhum ideal. Mas muito bom, gostei disso que o Ferdinando falou. E parece que muitos líderes, muitos líderes, muitos líderes se afogam, né, no superpoder que eles criam para eles. O, o Hitler, quando ele opta por invadir a Rússia, né, essa talvez audácia de achar que consegue dominar o planeta todo com um superpoder gigantesco, é onde ele se perde mais ainda, né, do que já estava perdido, porque eu acho que desde o início estava perdido, né? O nazismo foi a maior atrocidade que já aconteceu no mundo todo. Mas enfim, né, achando que era mais poderoso do que qualquer outra pessoa, acabou perdendo para a Rússia, né, que fez uma contenção ali de vários outros países também muito durante muitas guerras a Rússia conteve várias invasões importantes, né? E parece que eu acho que ele não pensou nisso, né? Porque o poder às vezes cega. A gente acha que tem capacidade demais, que nunca vai ser derrotado. E, quanto mais poder, mais cego a gente fica. E aí quando a gente cai, o tombo é maior ainda, né? Porque a gente se acha muito grande e aí quando cai, é igual como se fosse uma árvore gigantesca caindo. Mas enfim, e aí talvez por isso esses líderes também têm uma tendência suicida muito alta, né? Embora não dê para se confirmar se foi ou não um suicídio, o fim da vida do Getúlio, do Hitler, mas acho que pelo menos uma tendência tem. O tombo é alto porque o superpoder acaba, né? Mas enfim, gostei. Eu marquei esse mesmo trecho, Fernando. Eu achei ele bem legal também. E o Aureliano Buendia é um dos personagens assim, que eu mais estou achando complexo, assim, que mais tá me atraindo, porque eu realmente adoro personagens complexos, né? Cara que tem um psicológico bem profundo que eu ainda tô tentando entender tudo que ele pensa, assim, e tudo que o Aureliano Buendia pensa. Porque no primeiro momento, né, nessa discussão de política, né, que vocês estavam falando, no primeiro momento ele fica abismado com o conservadorismo, porque uma mulher foi morta a pauladas, e ele decide ir para a guerra por causa desse evento. E depois de um tempo, ele é o cara que está fazendo essa atrocidade, ele que manda queimar uma casa com a mulher do cara que ele acabou de executar, só porque ela não deixou ele entrar. Então ele já mandou queimar a casa e tal. Então a gente vê muito essa inversão de papéis dele, que ele realmente virou tudo aquilo que ele queria combater. E aí que eu lembro também de novo, né, já falei no encontro passado, sobre aquele filme, livro, do Clube da Luta, que primeiro a ideologia era bem legal, falando que tinha essa cultura consumista, esse corpo estereotipado do homem, todas essas coisas que eles queriam combater, acaba virando uma nova seita que faz atrocidade. A mesma coisa que eles estavam tentando evitar acaba acontecendo. E eles foram os responsáveis por estar acontecendo. Aí eles criam aquele grupo Space Monkeys que faz exatamente o que eles queriam evitar, né? Então, eu estou lembrando muito desse livro ao ler o Senhor do Solidão. E também não para aí, né? O Aureliano Buendia, ele também viu aquela atrocidade que aconteceu na rua, não lembro o que era agora, mas que ele ficou no final dos últimos capítulos aí que a gente estava lendo, que ele ficou
horrorizado com uma atrocidade que aconteceu e, e ele quer ir à luta de novo. Então, ele sempre tá nesse vai e volta enfim, ele é um personagem muito complexo e eu tô amando isso. Se a gente tivesse que escolher alguém pra ser o herói da história, eu acho que eu escolheria, tipo assim, o principal, eu escolheria o Coronel Aureliano Buendia mesmo. Porque dá a impressão que a história, tipo assim, apesar dele não ser nem o início nem o fim, ele é o centro, sabe? Ele que faz as coisas mais se moverem. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Ai, ai. Se ai deu palestra aí. Não, mas não tem nada a ver, não. Eu acho que vocês vão se surpreender muito quando a gente, tipo assim, estiver avançando na história. Vocês. Bom, Vamos mas ver. já estamos. A gente já passou da metade da história. Mas é porque acontece muita coisa agora no final. Olha, tá prometendo, hein? Acontece. Não, mas acontece mesmo. Poxa, até agora as formigas vermelhas não foram reveladas, até agora a borboleta Sim. amarela não foi revelada. Então, tinha o cara lá que É. caçava a borboleta, eu pensei que ia revelar alguma coisa, mas não. Às vezes foi o início da história. Sei lá. Eu queria, se ninguém tiver mais nada pra falar sobre isso, eu queria só falar um trecho sobre o Aureliano. Pode falar, Carol. Eu também tenho um trecho sobre ele, mas vou deixar você falar, que eu falei por último. Tá. É, é um trecho que, assim, eu achei interessante, na verdade. Fala assim, é, tá falando sobre o Aureliano. O rumor público de que ele não queria saber mais nada da situação do país, porque estava ficando rico graças à sua oficina, provocou risos em Úrsula quando chegou aos seus ouvidos. Com o seu terrível senso prático, ela não conseguia entender o negócio do coronel, que trocava os peixinhos por moedas de ouro, e em seguida transformava as moedas de ouro em peixinhos, e assim sucessivamente, de tal forma que quanto mais vendia, mais precisava trabalhar para satisfazer um círculo vicioso exasperante. Na verdade, o que interessava a ele era o trabalho e não o negócio. Eu achei muito bonito esse trecho, que você percebe que é, ele ainda mantém ali o negócio dele da oficina para satisfazer ele mesmo, né? Porque parece que é um hobby que ele transformou em negócio só para manter o hobby dele funcionando. Porque você percebe que ele não ganha basicamente nada, né? Porque o ouro que ele ganha ele transforma em peixinho de novo, então ele tá ali só se satisfazendo com o negócio. Sem nenhuma mais-valia, hein? Sim, Pra quem curte Marx, mas é realmente isso. É o trabalho que faz com que a pessoa possa se identificar consigo mesma, aprender novas técnicas, aplicar essas técnicas e crescer enquanto ser humano, e não o trabalho com o fim de gerar lucros, e não com o fim de crescimento humano, né? E aqui ele dá um exemplo, mais uma vez, fenomenal, né? Então, o que o Marx coloca, talvez, aí, em palavras mais de não ficção, né? Mais sisudas, talvez, o Gabriel Garcia Marques vai dar uma metáfora, um exemplo, você fala assim, nossa, agora dá para entender o que essa concepção filosófica estava falando. pode falar seu trecho agora, palestra, do Aureliano. Ah, tá, vou falar. Fala assim, tinha precisado promover 32 guerras e havia precisado violar todos os seus pactos com a morte e se revirar feito porco na pocilga da glória para descobrir, com quase 40 anos de atraso, os privilégios da simplicidade. Eu acho isso aqui, gente. Ah, eu não sei o que dizer desse trecho. Eu acho muito bonito, porque às vezes as pessoas correm tanto por poder, por privilégio, por querer ser mais do que as outras pessoas, praticam guerras por conta disso, matam outras pessoas, humilham. E aí, depois que isso tudo passou, elas ainda não se sentem felizes, não encontraram um sentido para a existência. Às vezes estão na maior instituição ou comandando um país ou com um cargo de muita importância e a vida ainda não tem sentido, né?
E aí você olha pra trás e fala assim, meu Deus, o que que eu fiz durante todo esse tempo? Eu fui antiético, eu puxei tapete de pessoas, eu humilhei outras pra chegar onde eu estou. E nada disso valeu a pena, porque eu não tô mais feliz, não tem uma construção de nexo de sentido entre tudo que eu fiz e o que eu me tornei. Eu não me sinto quem eu sou, né? Porque eu tive que passar por tudo aquilo que eu acreditava para me tornar essa pessoa que eu sou hoje. E aí ele, né, passou por tudo isso, né? Passou pela guerra, tentou um suicídio e tudo mais. E aí quando ele olha para trás, depois de 40 anos, com todas essas reviravoltas na história dele, indo de um extremo ao outro, da profunda guerra à profunda solidão, ele consegue aí sim entender que com atraso, né? E aqui em Macondo até que esse atraso não tem tanto problema, né? Porque, como a gente falou, o tempo não é cronológico como aqui na Terra. Então, 40 anos para eles tudo bem, dá ainda tempo de consertar muita coisa. Mas às vezes aqui a gente não consegue nem viver isso tudo, né? Às vezes a gente morre mais cedo. E, e aí ter que demorar esse tempo todo para descobrir que a simplicidade, o carinho com o próximo e às vezes um olhar de cuidado podem fazer muita diferença, podem te trazer muito mais felicidade do que qualquer poder ou, enfim, do que qualquer outro privilégio. Eu acho que isso é muito significativo e conversa muito com os nossos tempos de hoje. Enfim, então não tinha como deixar isso aqui passar em branco, gente. Mas era só isso. Eu tenho só mais uma marcação, mas agora é bem lá pro final mesmo do que a gente estava lendo. É sobre outro personagem totalmente diferente, então eu encerro aqui. Adorei o comentário. Também, lindo, muito bonito. Pô, eu também, velho. O palestra sempre aquece nossos corações. Famoso drop the mic. Ele é um filósofo, né? Ele é, velho. Nossa. E Não sou nada, meu povo, não sou nada. Para de ficar enchendo minha bola aí. Mas eu sempre gosto muito dos comentários que vocês fazem também. Eu sempre aprendo muito. E por mais que esteja sendo desgastante, né? Eu tava até comentando isso com o Fernando. Eu acho que eu peguei muita coisa e tal. Mas tudo que eu tô fazendo, cara, tá fazendo muito sentido pra mim. Então eu não consigo deixar nada. Então a gente passa um estresse, mas a felicidade compensa, né? É isso aí. Mas o que mais, meu povo? Tem que compensar, né, palestra? Senão tem que largar. Você traiu, né, um movimento aí. Eu não vou falar de qual grupo que você saiu, mas tudo bem. Uai, quando não faz sentido pra gente. Mas concordo com você, realmente. Pode estar sobrecarregado no momento, mas se faz sentido, a gente encontra forças pra continuar. mano, isso que o Balestra falou foi uma coisa assim que eu pesquisei muito ano passado, velho. E eu cheguei aí a entrar em contato com dois pensadores. Um é um psiquiatra que passou num campo de concentração nazista. Ele era judeu na época da Segunda Guerra Mundial. E ele se chamava Viktor Frankl. Ele fez vários livros muito legais. E em um desses livros ele fala que para melhor ou para pior, o homem vai ter que decidir qual vai ser o monumento de sua existência. E isso tipo, eu vi muito tudo que você falou agora, palestra, eu encaixei muito bem essa frase do Viktor Frankl. E é uma frase assim, que eu levo para a vida, para deixar o monumento mais bonito, né, que a gente consiga fazer, mesmo que isso dê estresse, como você falou. E também o outro pensador que eu vi, que eu lembrei, né, é do Alexander Solzhenitsyn, que tem um livro que chama Gulag Arquipélago, e ele é um outro autor que passou, em vez de passar o tempo no campo de concentração, ele passou nos gulags, que era o campo de concentração russo, basicamente. E ele passou tanto tempo lá, né, nesse campo de concentração russo, acho que foi uns 10 anos, 20 anos, eu não lembro. E ele chegou a essas conclusões, assim, que a simplicidade das coisas
a... eu não aprecio a ditadura, tá? Eu só aprecio o olhar humano frente ao desastre. Como que as pessoas tiram coisas tão sábias assim que a gente esquece nesse meio tão, sei lá, tão conturbado que a gente vive de trabalho, de estudo, de coronavírus e tal. E, e é isso, ele tirou essa conclusão que as coisas simples, tipo você acordar e ligar uma torneira e sair água, já é tipo algo mágico, véio. Isso não é todo mundo que tem e a gente precisa apreciar isso. Ele apreciava até os raios do sol que passavam sobre as nuvens. Entendeu? É uma coisa simples que a gente precisa apreciar cada vez mais e não esquecer. Enfim, eu só lembrei dessas coisas e gostaria de compartilhar com vocês. Muito bom mesmo. Gostei. Tenho vontade de ler esses autores. Conheço, assim, de orelhada, né, de ouvir falar, mas nunca cheguei a ler. E aí, meu povo? Alguém tem mais alguma marcação? Hoje já posso emendar outra marcação, não sei se vocês acabaram. Eu tenho mais, só que eu tô pensando sobre elas ainda. Então pode mandar bala. Eu mesmo, então? Sua voz nos acalenta. Não entendi. Peraí. Hã? Não entendeu? O que você falou? Eu não entendi. Que sua voz nos acalenta. Ah, então tá. Então eu vou falar que eu já termino as minhas e elas têm até uma correlaçãozinha. Não fica tão distante. As citações, elas são parecidas, assim, em alguns aspectos. Agora vai falar sobre a Remédios, a Bela. Eu acho que a gente pode, até depois que eu falar a citação, debater um pouquinho sobre a identidade dela, o que ela representou aqui na história, porque eu acho que tem um significado muito grande e é totalmente, assim, contra o status quo, né? Mas vou ler a citação. O assombroso de seu instinto simplificador era que quanto mais se livrava da moda, procurando comodidade, e quanto mais passava por cima dos convencionalismos, obedecendo à espontaneidade, mais perturbador se tornava sua beleza incrível, e mais provocador seu comportamento com os homens. Então, assim, isso aqui fala por si só, né? A Remédios é uma personagem que tudo que ela faz vai contra os princípios daquilo que as pessoas dizem para ela fazer. E aí você começa a pensar assim, então será que para minha vida funcionar, eu realmente preciso seguir os caminhos que são traçados e colocados, os limites pela convenção social, ou eu posso me libertar disso, viver quem realmente eu sou e acredito, e aí a partir dessa experiência traçar novas formas de enxergar o mundo de vida autêntica, que aí as pessoas, assim, olhando para mim, possam ver que ser você no mundo pode fazer muito mais sentido do que ser só mais uma cópia de outra pessoa no mundo. Quando eu estava lendo, junto com o Lucas, O Homem e seus Símbolos, do Jung, eu nunca vou esquecer de um trecho que falava assim que, fazendo um paralelo, né, uma comparação entre a nossa existência e o crescimento de uma árvore. Talvez não seja o que aconteça nos termos reais, mas é uma metáfora bonita. Que quando a árvore cresce, né, se ela encontra uma pedra no caminho, ela desvia e continua o seu crescimento. Se eu não estou enganado, era isso mesmo. Talvez minha memória esteja me enganando. Mas ela não fica tentando empurrar aquela pedra ou empurrar aquele obstáculo. Isso aqui, se naquele momento ela está inclinada para crescer de outro lado e é essa alternativa que ela tem, ela não precisa quebrar aquela pedra, ela não precisa obrigatoriamente passar por aquele caminho que talvez fosse o caminho convencional, ela se desvia e cresce para o lado que é o natural dela, que seria o lado que ela realmente gostaria de estar direcionada a crescer, né? E às vezes a gente na vida, para se encaixar nos padrões, nas caixinhas, a gente fala assim, não, eu tô crescendo para esse lado aqui, e aí você tá dando dor de cabeça, tá difícil, não tá rolando, você viu que não é para você, mas não.
É por aqui que a sociedade falou que eu tenho que ir, é aqui que é o caminho seguro, então eu vou por ele. E às vezes não dá certo, você é triste o resto da vida, né? Mas enquanto que às vezes se você, e aí essa é a metáfora que o livro faz, né? Se você seguir esse lado do desvio e crescer, deixar os seus impulsos, falar por si, e aí você conseguir tomar consciência disso e fazer com que a sua autenticidade brote daí, né, e você siga de forma natural para aquilo que a sua consciência, o seu talvez aí até subconsciente manda, as coisas vão se tornar muito mais fáceis para você e você vai conseguir construir uma identidade natural e não artificial. E é o que ela faz, ela é justamente bonita e atraente, não porque ela repete mais do mesmo, mas porque ela construiu uma identidade natural. As outras pessoas falam, nossa, ela consegue ser ela mesma, mesmo tentando ser totalmente diferente da sociedade, e ela é bonita por isso, porque ela nega tudo o que a gente construiu como o caráter de ideal do belo. E é muito. E aí fica uma pergunta da estética filosófica, né? Que aí eu vou deixar para vocês pensarem se o belo está no objeto em si ou está nos olhos de quem olha, né? Porque há remédios, talvez a gente poderia falar assim, as pessoas da sociedade vão olhar e nenhum dos atributos que a gente coloca nos objetos para serem bonitos estão ali. Então os nossos olhos já vão olhar com pré-julgamento. É uma menina careca, é uma menina que, sei lá, não se veste bem, sabe? Mas mesmo assim, o objeto em si, independentemente dos olhos que estão julgando, consegue ser belo por si só e por essas escolhas que ela fez. Então, tem essa questão. E que eu fiquei pensando, nossa, e aí? Voltando ao grande mote da filosofia estética, será que a beleza está no objeto em si ou está nos olhos de quem vê? Mas, enfim, era isso e eu encerro os meus comentários da noite por aqui. Acho que o Fer, não sei se o Fer tem alguma coisa para falar, porque o que eu vou falar vai fugir um pouco dessa É, parte. o meu também vai fugir um pouco, porque assim, eu achei que o comentário que o palestra fez foi muito profundo. Ele introduziu basicamente sobre. A gente poderia discutir aqui horas e horas sobre o que é beleza, sobre estética e tudo mais. Eu gostei bastante do comentário, mas eu acho que eu não tenho muito a acrescentar nesse quesito pelo caminho que ele foi. Não, Um outro sim, caminho. mas pode falar Diga. sobre a personagem, Ferdinando, não tem problema não. Não, eu também tinha olhado para esse trecho, mas eu tinha olhado de uma outra forma. Porque assim, eu concordo com o que você falou, de que ela é uma personagem espontânea e tudo mais. E aí, será que a beleza tá nela? Ela é naturalmente bela? Ou será nos olhos de quem vê só porque ela não tá se esforçando e tudo mais? Mas, o que eu tinha pensado inicialmente era que, assim, são duas coisas separadas. O fato dela ser bela e o fato dela ser ingênua. Então ela é talvez a personagem mais ingênua do livro. E não só nesse quesito da beleza, sabe? Ela tem outras ingenuidadezinhas que ela comete, coisas que ela. E também, de novo, é uma ingenuidade para a maioria dos personagens, mas o Coronel Aureliano vai olhar e falar que ela é a mais inteligente. Então você também fica nessa dualidade. Putz, será que ela é realmente ingênua ou é uma gênia incompreendida? Mas enfim, o que eu sinto é que, tipo assim, ela não faz as coisas nem porque ela é bela, nem para ficar mais bela, obviamente ela não faz para ficar mais bela, mas ela também não faz para ser do jeito dela. Ela simplesmente faz. Não tem uma explicação. Não é porque ela acha certo, porque ela acha errado, ela não acha nada. É o que eu consegui entender do livro, sabe? O Pessoa Seneca tem uma. autêntica, né? Não é nenhuma pessoa autêntica. Esse é o ponto. Quando o palestra falou um pouco de psicologia, tal, de existencialismo, se não me engano. Quando o Sartre fala do homem autêntico, do projeto de vida autêntico, e quando o Seneca. Ele falava que era a pessoa pegar as rédeas da própria vida e não viver se baseando em projetos de outras pessoas, construir o seu próprio projeto. Me dá a impressão que ela não constrói nada. Aí a metáfora que eu ia usar é a metáfora do Sêneca. O Sêneca, no Sobre a Brevidade da Vida, ele usa um exemplo que é que algumas pessoas simplesmente entram num barco, vão por meio do mar, por meio da...
ele dá o exemplo do Mediterrâneo. Vão pro meio do mar, ficam balançando de um lado pro outro, de um lado pro outro, aí voltam pra terra e falam, ah, eu naveguei. Não, mas calma lá, você navegou ou você simplesmente ficou indo conforme a maré subia e descia, sabe? A impressão que eu tenho é que a Rebeca é uma personagem que ela vai conforme a maré. Ela não tem nenhum plano, não tem nenhum objetivo de vida. É essa a impressão que eu tenho. Ela é como, digamos assim, uma das formas mais simples de vida que o livro nos apresenta. Ela simplesmente existe. E aí o segundo comentário que eu ia fazer, mais entrando nessa parte da beleza, é que assim, eu não sei se sou só eu, mas muitas vezes, eu acho que, eu tenho quase certeza que não sou só eu, mas eu queria ver com vocês se vocês já sentiram isso. Muitas vezes você se sente atraído por uma pessoa que, assim, que ela dá a impressão de não querer ser nada, de não querer, não ter interesse nenhum, ou pelo menos não demonstrar interesse nenhum em você, nas coisas que você gosta. Então eu vou dar um exemplo pessoal meu. Quando eu conheci a Carol, a gente estava num curso de francês. Foi meio que assim, a gente sentou um do lado do outro, e ela não deu muita bola pra mim, eu não dei muita bola pra ela, mas a gente meio que começou a conversar. No fundo, eu já tinha, tipo assim, a primeira vez que eu vi ela, eu já percebi, já vi que era uma menina bonita, já vi que era uma menina da minha idade, que o pessoal do curso era mais velho. E já, tipo assim, já fiquei razoavelmente interessado e queria conversar com ela. Eu não faço a mínima ideia se ela sentiu mesmo, mas ela não demonstrou nada. E isso, ao invés de diminuir meu interesse, num primeiro momento, aumentou meu interesse. E é o que eu tenho a impressão que acontece com a Rebeca. Todos se sentem atraídos por ela porque ela não demonstra estar atraída por ninguém. Aí eu queria ver se isso já aconteceu com vocês. Eu dei um exemplo pessoal meu, mas assim, já aconteceu outras vezes, não necessariamente nesse quesito amoroso, mas quesito de relacionamento. Mas eu queria ver com vocês o que vocês acham desses dois comentários. Eu posso só falar uma coisinha antes, rapidinho? Ninguém falou nada, então eu vou falar. Eu entendo a visão que o Ferdinando teve. Eu acho que a primeira vez que eu li o livro eu também pensei nisso. Nossa, ela é uma personagem que vai ao sabor do vento, né? Ela não faz nada e tudo dá certo. Só que aí, quando eu li essa segunda vez, eu tive essa outra percepção de que, na verdade, ela tem uma vida totalmente diferente, nega os convencionalismos para viver uma vida realmente autêntica dela. Porque quando eu li de novo, eu fiquei pensando, nossa, a Úrsula tentou várias vezes ensinar etiqueta para ela ter um bom marido, para ela seguir a vida convencional. Se ela fosse uma pessoa, tipo folha de bananeira, que para onde, tipo PMDB, né? Ai, meu Deus do céu, ó as denúncias. Para onde sopra o vento vira, na hora que a Úrsula fala assim, olha, vamos por esse caminho, se ela fosse uma pessoa que não negasse os convencionalismos e aquilo realmente é o mais fácil, ela seguiria por aquele lado. Então, assim, na minha cabeça, essa postura de negação, por mais que não seja uma postura de negação, talvez sumamente crítica, como a gente vê com os olhos de hoje, né? De pesar, de fazer comparações, de escolher um lado, mas o simples ato de negar porque aquilo não faz parte da minha identidade em si, para mim já é uma escolha, já é um projeto de vida autêntico. Então, dá para entrar por várias veredas aí, né? Mas eu enxergo dessa maneira. Agora, com relação a essa segunda coisa, eu vou deixar as meninas falar porque senão fala demais, mas já aconteceu coisas parecidas sim. Eu acho que sim, eu concordo com o Fernando. E acho também que meu relacionamento também começou meio que desse tipo. A falta meio que de interesse provoca mais. Não necessariamente uma falta total de interesse, né? Mas não declarar abertamente acaba provocando mais. Então eu concordo. Uma coisa só que eu queria falar. Ah, desculpa. Pode falar, João. Não, pode falar, eu só ia concordar. Ah, tá. Eu ia falar. Por sinal, eu esqueci agora do que eu ia falar. Ah, que tristeza. A gente não lembra, quando eu lembrar eu falo. Ah, lembrei. Eu ia falar que a minha visão da Rebeca, ela mudou muito. Rebeca não, Remédios, desculpa. Remédios Isabela. Ela mudou muito. Primeiro, naquele momento em que ela fala que ela passava muito tempo no banheiro esperando a hora dela comer,
Então, basicamente, parecia realmente que ela, sei lá, não tem interesse por nada, não tem vontade de fazer nada, então, basicamente, é, vai fazendo as coisas para o tempo passar. Só que aí eu achei muito estranho o momento final dela, que eu achei que vocês fossem comentar alguma coisa, mas ninguém falou nada até agora. E, nossa, aquilo pra mim, aquela cena, acho que ela morreu, né, gente? Eu tô doida. Eu tive acho que ela Ela, morreu. ela foi assunta ao céu. E Então, aí, eu vi essa cena como se fosse assim, ressurreição de Cristo, sabe? então, é que na, vamos colocar aí na Bíblia, Cristo, depois que ressuscita, né, se eleva aos céus. Então, tipo, ressuscitou, mas depois se elevou aos céus. Uhum. E aí, como se ele tivesse de corpo e alma lá. É, e a tradição católica também acredita que Maria foi assunta ao céu. Então, ela foi levada de corpo e alma para o céu. Então é a mesma. E aí o Fernando falou das intertextualidades com a Bíblia. Macondo, que era um vilarejo, que ninguém morria, parece muito o Jardim do Éden. E aqui eu acho que é uma intertextualidade muito pesada com essa questão da ascensão ao céu. A pessoa que. E teve outras pessoas também que foram arrebatadas, vamos colocar assim, arrebatadas, né? Que a Bíblia usa essa palavra. Acho que Elias. Eu acho que Elias foi levado ao céu assim também. Tipo, tava ali e de repente subiu, sabe? É, enfim, e aí são pessoas que têm uma importância muito grande para a construção da história do cristianismo e do judaísmo, né? Enfim. E que, como que eu vou dizer, são pessoas muito diferentes, né? E a Remédios era muito diferente no mundo em que ela vivia. Mas vou deixar você terminar de falar, que é só para dar um embasamento pra, com relação a essa coisa bíblica que eu acho que tem muito a ver. Sim. Não, era isso mesmo que que você tava falando. Eu tive uma impressão num negócio muito celestial, sabe? Dessa ascensão dela aos céus. Essa questão dela ter ficado pálida, dela ter falado que, na verdade, ela nunca esteve tão feliz e ela começar a levitar. Isso pra mim foi, tipo assim, extremamente aleatório. Mas tudo bem. Não sei se Mas alguém aí, encontrou alguma outra explicação pra isso. então, aí que tá. Eu vou falar porque eu já comecei a falar. Mas eu sinto que eu tô monopolizando o discurso. Mas aqui eu puxei o assunto sobre ela e eu ia falar dela, eu ia falar isso no final. Mas, enfim, quando você fala lá, por exemplo, ela tava enrolando pra tomar o banho, ela não via sentido em casar com nenhum homem, ela não via sentido de ter uma vida profissional, não sei o quê. Na minha cabeça, tudo o que o Gabriel foi construindo foi para falar assim: olha, as coisas deste mundo não me pertencem. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né, para citar a Bíblia de novo. Então, assim, a Remédios parece que ela não se encaixa nesse mundo aqui. Tudo para ela, talvez, é, não encaixe naquilo que ela é e naquilo que preenche a essência dela enquanto ser humano. E aí, talvez o único lugar de possibilidade de felicidade, de correspondência entre aquilo que ela é e aquilo que ela pode encontrar para ser feliz, seja numa dimensão celestial, numa dimensão sagrada. E aí, é por isso que talvez ela se sinta tão feliz saindo de um mundo em que nada correspondia àquilo que ela acreditava. Talvez aí, entre aspas, né, acreditava e que poderia fazer ela feliz para ir para o mundo completamente ligado àquilo que talvez fosse o que ela realmente quisesse, o que ela realmente queria viver. Então, tanto a primeira vez que eu li quanto agora, né, eu fiquei com essa reflexão de que ela não foi feita para a Terra, mas sim pro céu. E aí, por isso esse final aí de ascensão ao céu. Mas, enfim, é só uma interpretação dentro das capaz que milhares que pode ter, porque é um trecho muito importante do livro. Acho que se ninguém tiver mais nada pra falar desse trecho, eu vou mudar de assunto. Como ninguém falou nada, estou mudando. Continuando um pouquinho do enredo. Então,
alguns dos filhos do Aureliano ficaram lá em Macondo e alguns deles começaram a montar alguns negócios locais. Um começou a fazer um negócio de gelo. E aí resolveu que queria trazer um trem para Macondo. E aí ele pegou dinheiro emprestado, foi, e aí demorou muito para voltar, mas acho que ele voltou 8 meses depois trazendo o trem. E aí é- esse, essa chegada do trem muda muito a cidade, né? A aldeia, porque eles começam a ter contato com coisas que eles não tinham contato antes, né? Principalmente eles falam do cinema. O cinema tem até uma parte bem interessante que eles falam, vou ler o trecho. O prefeito, pressionado por Dom Bruno Crespi, explicou através de um decreto que o cinema era uma máquina de ilusão que não merecia as explosões passionais do público. Diante da desalentadora explicação, muitos concluíram que tinham sido vítimas de um novo e aparatoso negócio de cigano e decidiram não regressar ao cinema, considerando que já tinham o suficiente com suas próprias penas para chorar por fingidas desventuras de seres imaginários. Eu achei esse trecho interessante porque ele meio que brinca com o próprio sentido da arte, né? Que a arte tem como sentido realmente mostrar pra gente realidades diferentes, né? E ela pressupõe que a gente se, assim, entre realmente na história e sinta o que os personagens estão sentindo, né? E aí, se os espectadores ali do cinema, eles estavam chorando por essas fingidas desventuras de seres imaginários, significa que o cinema estava conseguindo cumprir o seu papel, né? Se alguém tiver alguma coisa para falar sobre isso, senão eu já vou passar de novo para outra coisa. Tá, vou continuar. E aí, com a chegada do trem, muitas pessoas começaram a chegar em Macondo também. Então, porque como tinha essa comunicação com outros locais, as pessoas começaram a descobrir o que tinha na aldeia, viram que tinha muitas novidades lá, né? E eles queriam ir lá para ver o como que era a cidade, né? Então tem um trecho interessante porque perguntaram um dia por que que as pessoas iam para lá. E aí eles disseram: "Nós viemos porque todo mundo vem". Então acabou que virou meio que um ponto turístico. E aí com essa ida de muitas pessoas lá para Macondo, muitas pessoas acabaram começando a se hospedar na própria casa da Úrsula, na casa da família. E aí tem um trecho que fala assim: Aureliano II, por sua vez, não cabia em si de tão contente com aquela avalanche de forasteiros. A casa de repente se encheu de hóspedes desconhecidos, de invencíveis farristas mundiais, e foi preciso acrescentar dormitórios no quintal, aumentar a sala de jantar e trocar a antiga mesa por uma de 16 lugares, com um novo aparelho de louça e novos talheres. E ainda assim tiveram que estabelecer turnos para almoçar. E eu achei isso muito interessante porque é, eu estava lendo um livro semana passada e eu me lembrei muito dele quando eu li esse trecho, porque com esse trecho eu percebi que assim, a casa, ela chegou a um momento que ela estava sempre cheia de gente, mas a solidão continuava presente. E aí eu trouxe o trecho do livro que eu estava lendo, que por sinal eu acho que eu já mandei pro Fer e pro Lucas, mas é um trecho que eu gosto muito, que ele estava falando sobre um casal que tinha acabado de se separar. E aí era o homem conversando com uma moça e ela perguntou o que tinha acontecido no casamento dele, né? E eu vou resumir porque tá em inglês e fica difícil de traduzir simultaneamente, mas vou tentar. Ele fala: nós raramente conversávamos e quando conversávamos parecia que a gente quase não conversava a mesma língua. A gente era excepcionalmente cordiais e educados, mas quando estávamos na mesma sala, nos sentíamos muito sozinhos juntos. A gente sentaria
na mesma mesa de jantar, mas não estávamos comendo juntos. Dormíamos na mesma cama, mas não juntos. E aí eu achei que o assunto fica muito parecido, né? Só para falar, esse livro, ele é a continuação do Me Chame Pelo Seu Nome, tem um filme espetacular, que eu acho que ninguém conhece o nome em português, mas em inglês é Call Me By Your Name. E é muito bom, quem não assistiu, assista. E esse livro fala muito de relacionamentos, né? E eu achei que tinha muito a ver essa questão da solidão, mesmo que não estando sozinho. Era isso. Por sinal, só para completar, é, tem um pintor que chama Edward Hopper. Não sei se vocês conhecem. Tem um quadro dele que é lindo, acho que chama Pessoas ao Sol, alguma coisa assim, que mostra, porque ele fala muito sobre solidão, né? E mostra várias pessoas sentadas olhando para o sol e elas não interagem, né? Então mostra essa solidão compartilhada. Eu procurei o quadro aqui, muito interessante. Inclusive, só porque você mencionou, me parece que esse pintor, a maior parte da cena deles, das pinturas deles é sobre solidão. Todas que eu encontrei aqui até agora são ou de Sim, pessoas são mesmo. sozinhas, ou pessoas juntas, mas não interagindo. Interessante. Nossa, legal mesmo. Eu tô vendo os quadros dele aqui. Muito da hora. Carolina também meteu um drop the mic aqui. Depois vocês podem Meus mandar comentários. no grupo do WhatsApp os quadros que vocês acharem mais interessantes. Tá bom, eu vou Eu, mandar depois. eu mosquei aqui e perdi o nome, mas eu também não Eu consigo te mando. fazer. Acho que é Edward, não sei o que lá, né? Mas Edward Hopper. Hopper. Mas eu não. Isso. Eu não Eu te consigo fazer mando. duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente estende essa extensão cultural lá pro Nabokov, lá pro nosso grupo. Ué, Lucas, você abriu o microfone, achei que você ia falar. Não, eu abri só pra rir. Eu tenho mais dois breves comentários, mas foge um pouco do assunto que a gente tá. Alguém tem mais alguma coisa ou posso meter a bala? Manda ver. Por Tá. mim, O pode. primeiro é sobre a Fernanda. É um trecho meio longo, deixa eu ver se consigo achar aqui que eu já perdi ele. Mas basicamente, tipo, o Aureliano II ele vai lutar muito pela Fernanda. O Gabriel Garcia Marques descreve que ele vai, tipo assim, ele luta tanto por ela como o José Arcádio abriu o caminho até Macondo por machadadas, vai usando vários exageros, assim, várias hipérboles. Mas ele, no fundo, ele não parece que não liga muito pra Fernanda, né? E parece também que a Fernanda não é uma pessoa muito boa, sabe? Ela tem o ar de rainha, mas só isso. Ela é meio chata, ela não se dá com a família não se dá com ela. Não sei, um negócio meio estranho. Esse era um comentário. Deixa eu pegar o trecho aqui pra ficar mais. Ai, gente, eu acho que o Gabriel Garcia Marques tem hora que ele coloca umas coisas. Desculpa te interromper, Ferdinando, mas você Uhum. falou assim que ela tinha um ar de rainha. Eu acho muito expressivo ela ter um piniquinho de ouro. Gente, eu acho muito legal. É muito engraçado. E eu me lembrei de uma piada interna, mas deixa quieto. Eu vou ler aqui o trecho que eu encontrei. Lança essa piada aí, Ferdinando. Seja espirituoso. Não, é que tem um podcast que eu ouço que eles falam que. Ah, eles estão zoando, tipo, que algumas trechos podem servir em qualquer música de pagode, né? Aí o cara manda um ar de rainha, jeito de malandra, e realmente cabe em qualquer letra de pagode. Mas enfim, não é. Quando você explica a piada, não é engraçado. O trecho é o seguinte: procurou-a sem sossego nem dó. Com a mesma temeridade atroz com que José Arcádio Buendía atravessou a serra para fundar Macondo, com o mesmo orgulho cego com que o coronel Aureliano Buendía promoveu suas guerras, com a mesma tenacidade insensata que Úrsula assegurou a sobrevivência da estirpe, assim Aureliano II procurou Fernanda, sem um único instante de desalento. Esse é o trecho. E aí, no fundo, a gente vê que ele não liga muito pra ela, né? Que ele se diverte mais com a amante. A amante até fala um negócio, logo que eles casam, né? Que o Aureliano II fica um tempo sem ver ela, sem vê-la.
ela fala assim: a única vela que fará com que ele volte está sempre acesa, dando a entender que, assim como a Pilar Terneira, ela também é uma mulher cheia de fogo. E aí, o último comentário, que é realmente o meu último comentário, mas esse foi o ponto que, assim, é uma ironia, mas foi a parte que eu mais gostei até agora do livro, foi esse comentário, talvez. Que ele fala: a única diferença atual entre liberais e conservadores é que os liberais vão à missa das 5 e os conservadores vão à missa das 8. E basicamente, tipo assim, ele faz toda a crítica dele, né? Fala dos conservadores, dos liberais, mas pra falar que é tudo a mesma coisa. E a impressão que a gente tem, sinceramente, é que não importa o partido, vai sempre acabar em pizza. Ferdinando sendo polêmico. Uma coisa também que eu achei, eu até pensei, nossa, será que ele vai falar isso? É aquela parte que eu acho que o Coronel Aureliano fala assim: a gente convidou um gringo para comer uma banana e olha o estrago que ele causou. A gente acha isso muito bom. Mas enfim, né? Tudo isso que. Mais Ai, algum ai. comentário, pessoal? O Lucas não falou, o João também não falou. Não sei se eles marcaram alguma coisa diferente. Não, nada pra falar, não. Pode ser então. João, Eu também não. Eu só tinha marcado outra coisa sobre o. Quando fala que o segredo da boa velhice é a solidão. Isso foi o Adriano Buendia que pensou. O que vocês acham, gente? Queria soltar essa antes de dormir. eu discordo. Mas eu acho que é pessoal, né? Tem gente que gosta de estar sozinho. Mas eu discordo. Ai, é muito difícil, porque, como eu já falei pra vocês, eu acho que o fim de todo mundo é a solidão. Ai, mas é pessimista. Não, porque na hora que tá ali você pra resolver consigo mesmo aquilo que a vida te deu e que te cobrou, numa hora que ninguém mais pode estar com você, que é a hora que, né, você tá morrendo, ninguém, seja marido, seja mulher, seja pai, seja mãe, ninguém vai estar ali pra ficar com a mão dada pra você, né? Você vai ter que enfrentar sozinho. E aí, na hora que você vai fazer essa análise, lógico, né? Você vai ver quantas pessoas passaram por sua vida, quantas pessoas fizeram diferença, mas a perspectiva final é a solidão, independentemente de quem te ama ou não. Ou, para aqueles que são mais espirituosos, né? A palavra da eletiva, talvez com Deus aí sim, você nunca vai estar sozinho, né? Aí, realmente, por essa perspectiva, pelo menos a solidão espiritual não é possível. Mas a solidão terrena, sim, né? E é muito engraçado, porque se a gente for pensar que a Remédios subiu ao céu para ficar, talvez, aí junto de Deus, ela seja uma personagem que não fica sozinha, né? Mas com uma companhia eterna. Mas, mas enfim, eu acho que. Ai, como que eu vou dizer? Acho que a gente precisa reconhecer a nossa solidão, aceitar a nossa solidão, em muitos períodos, e aprender a compartilhar essa solidão com outra pessoa para aí sim virar algo que não seja simplesmente o que a Carol falou, né? De uma vivência que não é compartilhada, mas uma solidão recíproca, que ela tinha dito. Eu acho que mesmo a gente velhinho, assim, a gente consegue sim reconhecer a nossa solidão, reconhecer a solidão do outro e transformar isso em uma relação verdadeira. Que a gente entende o nosso lado, a gente entende o lado do outro que também pode estar passando por um momento assim, construir algo melhor juntos. Mas enfim, são muitas interpretações diferentes. Mas eu concordo um pouco com o Gabriel Garcia Marques. Acho que a gente não consegue fugir para sempre da solidão, embora isso seja triste, né? Eu acho que depende muito da pessoa, que tem pessoas que lidam muito bem com a solidão e tem pessoas que lidam muito mal. Conheço muita gente que não liga de ir no cinema sozinho, assistir um filme sozinho, ou de ir no restaurante comer sozinho. E eu não suporto isso. Eu me sinto mal, sabe? Eu sinto que as pessoas estão me olhando com pena. E eu acho que realmente depende muito.
concordo com o Gabriel que a gente acaba não tendo como fugir disso, e de acordo com, conforme a gente vai envelhecendo, realmente os momentos de solidão acabam aumentando, só que eu acho que depende muito da pessoa. E você, João, o que que você acha? Então, cara, não sei. Eu achei meio. O Garcia Marques parece que vai montando o ponto do. Que mais se aproxima da opinião do palestre. E de todo mundo, eu acho, né? Que a solidão é uma coisa ruim, que solidão é um. Os personagens solitários sofrem, ficam velhos mais rápido, como a gente falou. E do nada, assim, o coronel Aureliano Buendia, ele descobre que o segredo de uma boa velhice é a solidão. Aí eu fiquei, nossa, mas isso tá meio fora, assim, aí eu tava tentando entender esse negócio. Mas, pessoalmente, para mim, eu gosto de ter meus períodos de silêncio. Como eu já falei para vocês que eu acredito numa diferença entre solitude e solidão. Solitude é quando você tá só com você mesmo e você tá contemplando esse momento, por exemplo. Tipo, eu gosto de ler sozinho, eu gosto de, às vezes, ir para parque só para pensar, ou em algum lugar que tenha natureza só para pensar comigo mesmo, isso eu gosto. Às vezes eu gosto até de ir no cinema sozinho, mas eu fiz isso só uma vez, então, para mim, eu não ligo, assim. Mas eu, até certo ponto, né, porque existe uma linha entre solidão e solitude. Eu não gosto de me sentir na solidão. Eu gosto de ter contato com outras pessoas, eu gosto de ver minha namorada, eu gosto de ver meus amigos, mas eu também acredito que tem vezes que não, que eu gosto de ter meu canto mesmo. Mas acho que eu sou mais assim. Mas eu prefiro o convívio com os outros. Acho que isso é meio que padrão para todo ser humano, eu acredito. O homem é um ser sociável. E onde está o homem está o direito. E Ética 4 bombando 10h30 da noite. Uma coisa só que eu queria comentar, que eu estava conversando com meu pai esses dias, sobre a questão da solidão mesmo, mas sobre principalmente o envelhecimento. E fisiologicamente, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando com mais medo e acaba que a gente acaba ficando mais sozinho mesmo. Por diminuir reflexo, ter mais. Você tem assim. Eu estava discutindo com meu pai se eu achava que se era o medo que fazia a gente andar mais devagar, ou se era também uma questão física, né? Uma questão de menor força, né? Menos massa muscular, você acaba menos reflexo, você acaba andando mais devagar, você acaba tendo mais medo das coisas, você tem medo de cair, você tem medo de não estar no controle, né? Também por ter vivido muitas coisas, né? Visto muita desgraça. Mas eu acho que a gente vai caminhando fisiologicamente com a velhice para ser pessoas mais sós. Eu acho que assim, a gente vai aprendendo, né? E conforme a gente vai racionalizando tudo, a gente vai ficando com mais receio de fazer as coisas. Eu acho que eu já até falei isso aqui, né? O Hamlet é quase assim. O Hamlet tem várias chaves de interpretações, mas uma das grandes chaves é essa, né? Quanto mais você racionaliza o processo, mais você perde a coragem, porque você fala, mas se eu fizer isso, aquilo outro pode dar errado. Se eu fizer aquilo outro pode dar errado. Então, assim, quando você passa a racionalizar demais, você fica travado, você não consegue fazer, né? E aí o grande dilema da peça é ser ou não ser, mas fazer ou não fazer também, né? Porque a partir do momento que você decide ser, o ser é fazer. Então, para você ser quem você é, você precisa fazer aquilo que você acredita. Mas, enfim, eu acho que e quanto maior talvez esse momento de lucidez, menos a capacidade de agir por conta do processo reflexivo. Eu até estava falando com o Lucas, né? O Lucas falou assim, agora a gente está tendo essas aulas de parasita e eu estou descobrindo que tem ameba de vida livre em tudo quanto é lugar, alguma coisa assim do gênero que ele tinha falado. E eu também, cara, hoje tipo assim, eu fui parar para pensar nisso e eu falando assim,
Eu tô mudando algumas práticas que antes eu não tinha, porque agora eu vi que os micro-organismos me acompanham em todos os lugares. Não que antes eu não soubesse disso, né? Mas agora fica ainda mais palpável e mais concreto. Eu tô tendo mais informação, tô tendo mais oportunidade de racionalizar sobre isso. A gente vai ficando mais medroso, né? A gente para de andar descalço. Embora isso não tem, não é o ponto, né? Enfim. Mas a gente não sai na chuva, a gente não vai beber água que não seja filtrada. Enquanto que quando criança a gente faz isso tudo e talvez a pediatria tenha as crianças tenham aquele tanto de verme, né? Aquele tanto de doença justamente por ter tanta coragem e não ter tanto esse processo de racionalização sobre o mundo e interrupção da ação por esse travamento que a racionalização exacerbada gera, né? Muito engraçado. A galera até falar que você passa pela pediatria e não pega nenhuma doença, quer dizer que você faltou todas as aulas do estágio, né? Então, as crianças são bem mais corajosas que a gente. Com certeza. Concordo. Pode falar, Fer. Achei que você fosse falar de mim, amor. Que eu sou uma pessoa que quando vai, tipo assim, eu vou tomar uma decisão hoje, eu já penso nas consequências dela nos próximos, sei lá, 10 anos. E eu fico desenhando, tipo Nossa, assim, quais são as 10, Fer. possibilidades. 50 anos. Ponto Que positivo, isso, ponto negativo. E a Carol fala que eu exagero muito. Nossa, tá exagerando mesmo, Ferdinando. Nem o Hamlet pensou tanto pra matar o Cláudio. Não, o Fer pensa demais. Mas assim, geralmente eu não erro, né? Então também tem esse lado positivo. Porque eu vou racionalizando de uma certa forma que, tipo assim, eu tento achar opções que eu sempre vou ganhar, sabe? De algum jeito ou de outro. Ou pelo Ele menos você basicamente acha. fica satisfeito quando ele se convence daquilo que ele tá fazendo. Esse é o segredo, né? Você... Querer é poder. Faça. You can do it, man. Mas eu te entendo, Ferdinando. Eu também sou assim. Eu acho que a gente, tipo assim, todo mundo, quando vai envelhecendo, vai começando a fazer esses tipos de pensamento. Pô, mas eu tenho 20 anos. Ah, mas sei lá, cara. Eu acho que a Não, gente já viveu tanto. Gato escaldado tem medo de água fria, né? eu tive uma conversa esses dias com meu pai que, tipo assim, que geralmente quando você vê, assim, as pessoas muito bem-sucedidas, elas meio que fizeram coisas impulsivamente sem pensar. Então, por exemplo, você pega, sei lá, Bill Gates. O cara largou Harvard, mas, sei lá, fundou a Microsoft, deu certo. Mas também podia ter dado muito errado. Ele podia ter largado Harvard e nunca mais não ter se formado, ter encontrado um emprego mais ou menos numa empresa de tecnologia e, sim, viver uma vida, tipo, mediana, digamos assim, né? Ou tá um pouquinho acima da média. Eu também tenho essa discussão. O caso do meu pai é mais ou menos parecido, que ele, tipo, ele ele foi fazer doutorado fora, só que ele não sabia se ele ia ser aprovado ou não, e ele meio que largou o mestrado que ele estava fazendo aqui. Então, se o doutorado tivesse dado errado, ele teria perdido o doutorado e o mestrado. Ele seria só um graduando e poderia trabalhar como professor, tipo, de ensino médio e tal. Mas como deu certo, o mestrado, ele não tem o mestrado, mas ele tem o doutorado e pode trabalhar como professor universitário, o que deu muito certo. Mas aí, tipo assim, são poucos casos, né? Talvez o caso do pai da Carol também seja um caso de sorte. Assim, um dos primeiros empregos dele, o que ele tá até hoje, e tá dando super certo, sabe? Mas eu percebo que quando você quer, se você... Tá, eu tô fazendo... Ultimamente tenho feito muitas comparações com investimento, mas geralmente, quando você vai fazer um investimento, você quer diminuir o risco e aumentar o retorno. Às vezes você está tomando uma escolha que está aumentando muito o risco e pode te dar o mesmo retorno, sabe? Então o ideal é você realmente ponderar para pelo menos não tomar, assim, entre duas escolhas que têm o mesmo risco, você escolhe aquela que pode te dar o maior retorno. Você nunca pode cometer a estupidez daquelas escolhas que tem mais ou menos o mesmo risco, você escolher aquela que vai te dar o menor retorno, sabe? E é por isso que eu acho que vale muito a pena você ponderar. Porque apesar de tudo na vida você não ter certeza, sabe? Quando você estima risco, probabilidades, é tudo uma estimativa, sabe? E geralmente quando a gente faz para nossa vida, tudo conta de paleiro, sabe? Ah, acho que isso pode dar certo, sei lá. Então, vamos colocar que vai dar certo. Mas eu acho que isso é muito importante. Da maior parte dos cursos que eu tenho feito,
Isso pra mim é o que faz mais sentido. Você tem que sempre analisar as possibilidades, não pra você saber aquilo que você vai fazer, mas pra você ter certeza qual é aquela que você não vai fazer. Aquela que não compensa, que é, digamos assim, a estratégia dominada, que é aquela que ninguém racionalmente escolheria, sabe? Mas, basicamente era isso. Que é mais Acho que a fácil de gente fugiu muito eliminar. do livro já. Não, sim, mas é interessante essas reflexões, eu acho. E o que você fala tem toda a razão. Só pra fechar, eu lembro que alguém me falou assim, mas se o Jimi Hendrix não tivesse assim, sido tão, sei lá, como que eu vou dizer? Porra louca, não sei. Ele teria vivido muito mais tempo e ele teria feito muito mais sucesso. Aí eu fico pensando assim, cara, mas talvez se ele não tivesse vivido a vida da intensidade como ele viveu, ele não teria tido os insights que ele teve pra fazer o que ele fez com 28 anos, assim. Ou com 28 anos. O que eu tô falando, gente? O que aconteceu? Mas com tanto pouco tempo de vida. Enfim, então é complicado. Eu acho que não dá pra fechar uma caixinha e falar o que é certo e o que é errado. Tem que curtir o processo e às vezes O ver que o processo, né, processo palestra? faz sentido. O meio. Não ficar Eu, pensando só no fim de tudo, né? eu Às gosto de usar vezes. uma metáfora. Desculpa te interromper, mas é só pra não fugir muito do assunto. Eu gosto de usar uma metáfora que tem no filme Como Água para Chocolate. Não sei se vocês já assistiram, é um filme mexicano. E ela fala que, assim, como se quando você começasse a viver, você recebe uma caixinha de fósforo. E essa caixinha de fósforo são, tipo assim, parcelas de vida. E algumas pessoas vão, pega, risca um fósforo, espera ele queimar, assim que ele queima, você joga fora e risca outro. E vai fazendo isso, tipo, mecanicamente, momentaneamente. E outras pessoas pegam, sei lá, 10 fósforos de cada vez, risca, já joga pra cima, já pega mais 10, já risca e vai fazendo isso compulsivamente, sabe? E, sinceramente, eu não sei qual que é o melhor jeito de se viver. Porque me parece que você pode alcançar a felicidade das duas formas. Sabe? Talvez você pode não. Essas pessoas não viveram tanto, mas viveram tão intensamente que compensou. Exatamente, é isso que eu penso. Mas, para fechar mesmo o que eu tinha para comentar, quando você ficou falando de risco, eu lembrei de uma coisa. O Borges, né? Quando a gente fala de literatura latino-americana, a gente fala do Gabriel Garcia Marques, a gente fala do Machado de Assis e a gente fala do Borges, né? São três autores muito importantes. E o Borges, assim, ele tem várias questões controversas e tal, mas quando ele foi ficando mais velho, ele não é formado, né? Ele não é graduado, enfim. E quando ele foi ficando mais velho, ele foi, só que ele sempre foi um leitor muito ávido, então ele lia muito, ele conhece muito de filosofia, muito do que talvez assim, a gente que estuda filosofia e no ensino médio, às vezes um pouco na faculdade a gente não sabe, o Borges sabe profundamente. Sabe muito de filosofia, sabe muito de literatura, sabe muito de muitas coisas diferentes. E nunca teve esse conhecimento formal da universidade. Mas, enfim, ele foi chegando no final da vida dele e ele estava ficando cego, né? E a coisa que ele mais gostava de fazer era de ser leitor. Ele era escritor também, né? Mas um profundo leitor. E imagina, né? A pessoa começar a ficar cega, né? A vida dela girava em torno da leitura. E ele ficando mais velho. E aí o que que acontece? Ele vê aquilo que a Carol falou, né? A pessoa tá ficando mais velha, tá sentindo que a morte tá se aproximando, tá ficando cego, então não vai ter tempo de ler tanta coisa na vida, e aí ele começa a calcular os riscos, né? Ele fala assim, gente, será que agora é hora de eu pegar uns autores que eu nunca li, uns livros que eu nunca li, para ter a chance do livro ser bom ou ruim, e aí eu me ferrar e me frustrar? Ou será que eu pego aqueles livros que eu já li, que eu tenho certeza que são excelentes, e releio? E assim, é um grande dilema, igual o Fernando falou, né? Às vezes você vai ter que arriscar, pegar um livro e perder seus últimos tempos ali de vida que você tem para ler aquilo, com um risco alto, mas com a chance de dar um retorno muito alto, ou você vai ficar na zona de conforto, né? Assim, zona de conforto que eu falo, sem risco, né? Na zona de não risco,
e vai pegar aí só os livros que você já leu e você tem certeza que são excelentes, que vão te relembrar várias coisas pra você sentir aquilo de novo. Mas enfim, é complicado. Mas é isso. O nome do autor, eu não sei se o João me perguntou, não sei se foi aqui no chat. Ah, não. Mas eu sempre falo do Borges, né? E eu nunca falo o nome inteiro dele, mas é Jorge Luiz Borges. É um autor argentino e que eu acho que é difícil de ler, porque tem muita informação. Você lê 2 páginas, parece que você leu 20 e você não entendeu nada. Mas quando você lê com calma e depois às vezes você vê um comentário, você fala assim, meu Deus, o que esse cara fez? É genial. E realmente. Mas enfim, é isso, gente. Quem sabe a gente não lê o livro do Borges no próximo ciclo. Encerramos por aqui. Encerramos por aqui. Sim. Boa noite, pessoal. Tchau, ouvintes. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Boa noite.